Olá, pessoal! Eu sou a professora Nara e nesta aula a gente vai estar continuando a falar sobre retas. Nessa aula específica, a gente vai falar sobre retas paralelas aos eixos coordenados. E no final dessa aula, você vai achar fácil encontrar a equação das retas paralelas aos eixos coordenados. Vamos lá? Então, esta reta específica aqui, essa reta, olha, a gente está no espaço onde aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? Esta reta em azul aqui, esta reta, ela tá paralela a qual eixo? Ao eixo Z. Então, significa que o vetor diretor dela, ó, o vetor diretor dessa reta vai estar paralelo ao eixo Z. Então, significa que o vetor diretor dela vai ser parente, ó, vai ser múltiplo. Ó, o vetor diretor dessa reta vai ser múltiplo de K, certo? Do vetor K. A gente não pode, para achar a equação da reta, usar os múltiplos dos vetores? Então, até então, a gente concluiu que a reta, ela é paralela, a reta R, ao eixo Z, certo? Então, o vetor diretor dessa reta, ele é um múltiplo, vou colocar aqui um múltiplo de K, ou um múltiplo de K no vetor K. Então, vamos ver aqui, A vezes K. Mas a gente pode usar o próprio vetor K, certo? Mas quem que é K? O vetor K é 0, 0, 1. Então, essa reta vai ser do tipo, ó, se eu tenho um ponto aqui que passa nessa reta, sempre eu tenho um ponto, então, A é do tipo x1, y1, z1, então, esta reta R vai ser igual, ó, a x igual a x1, y igual a y1 e z igual a z1. Aí o vetor, ó, o meu vetor é 0, 0, 1. Então, vai ficar x1 mais 0t, que vai dar 0, y1 mais 0t, que vai dar o próprio y1. Então, quando eu faço x1 mais 0t, vai ficar x1. y1 mais 0t vai ficar y1. z1 mais t. Isso daqui é a equação da reta paramétrica, mas a gente pode colocar ela mais simplificada. Então, ela pode aparecer assim, ó. Porque o vetor ou vai ser o próprio K ou o múltiplo de K. Isso não vai fazer diferença. Vai ser uma reta paralela ao eixo Z. Então, a gente pode escrever a reta dessa forma aqui, ó. Na forma simplificada, x igual a x1 e y igual a y1. Então, se a reta for paralela, ó, se a reta é paralela a YZ, ao eixo Z, perdão, ó, se a reta é paralela ao eixo Z, então o vetor dela vai ser o próprio K ou um múltiplo de K. A gente pode considerar o próprio K. E a reta R vai ser dada dessa forma, certo? Da forma simplificada. Então, se meu ponto A fosse aqui, do tipo aqui 1, 3 e 1, a minha reta R seria da forma, ó, x, como essa reta é paralela
ao eixo Z. Isso seria do tipo x igual a 1, y igual a 3. Então, essa reta é paralela ao eixo Z, certo? Certinho? Ah, e se ela for paralela ao eixo dos y? Aqui, se eu tenho uma reta que ela é paralela ao eixo dos y. Então, a minha reta é R aqui, ó, que é essa em azul. Calma aí. Ela é paralela ao eixo y. Então, o vetor dela, o diretor, é um múltiplo de j, do vetor j. Que é isso daqui. Certo? Então, a gente tem aqui x, y, z. Aí, eu vou pôr isso aqui um ponto A. Então, a minha reta, aqui, ó, essa reta R, ela tá sendo paralela ao eixo y. Se ela é paralela ao eixo y, o vetor vai ser um múltiplo de j, que a gente pode considerar o próprio j, que vai continuar sendo a mesma reta. Ou 2 vezes j, 3 vezes j, menos o j. Vai continuar, ó, a reta continua com a mesma direção. Então, o j aqui é o vetor j 0, 1, 0. Então, a minha reta vai ser dada como? Ó, se eu tenho um ponto A que é igual a x1, y1, z1, então a reta R vai ser do tipo, ó, x igual a x1, vou pôr o primeiro ponto, tá? Y igual a y1, z igual a z1. O que aconteceu aqui? Aí o vetor vai ficar x igual a x1 mais 0, t, que o vetor é o j. Então, vai ficar x igual a x1. Y mais y1 mais 1t, então vai ficar y1 mais t. Z igual a z1 mais 0t, que vai ficar z igual a z1. Então, a equação da reta vai ser isso daqui. De forma simplificada, como é só y igual a y mais t, que tem o vetor, as duas componentes do vetor são zero, então, eu posso escrever a reta, a equação paramétrica da reta vai ser da forma x igual a x1, z igual a z1. Então, observa. Seguinte. Se a reta é paralela ao eixo z, então, a equação da reta vai ser do tipo x igual a x1 e y igual a y1. A gente fica... Então, eu vou ter duas componentes do vetor igual a zero. E eu vou ter a única componente do vetor que não vai ser igual a zero, vai ser a componente z. Aí, se a reta é paralela ao eixo dos y, eu vou ter que a equação da reta vai ser x igual a x1, z igual a z1. Isso é a equação paramétrica. Então, não precisa apresentar o y, porque o y vai ser qualquer. Dessa forma, isso acontece porque o vetor direção da reta tem em componente, a única componente que não é zero é a componente y. Então, se a reta é paralela ao eixo z, o z vai ser qualquer e você vai ter o x e o y fixo. Se a reta é paralela ao eixo dos y, você vai ter que o y vai ser um valor qualquer e a componente fixa, os valores fixos, vai ser x e z, certo? Agora, se a reta for paralela ao eixo do x, como que vai ser? Um momentinho só. Vou procurar aqui. Dessa forma aqui. Se eu tenho isso, eu tenho aqui que
coordenadas. Aqui é x, y, z. E a minha reta é essa daqui. Aqui eu tenho um ponto. E aqui o vetor direção dessa reta, ó. O vetor direção dessa reta tá no eixo x. Então, vai ser o vetor direção dessa reta vai ser um múltiplo de i. Certo? Então, a equação dessa reta, ó. A reta tá sendo... Ó, eu tenho que a reta é R, ela é paralela ao eixo do x. Então, significa que o vetor diretor vai ser o i ou um múltiplo de i. Mas o vetor diretor vai ser 1, 0, 0. Então, a equação dessa reta, então, significa que a equação dessa reta vai ter como um x qualquer e o y e o z fixo. Então, se eu tenho um ponto A, aqui que passa por essa reta, dado um ponto A passando por essa reta, a gente tem que a equação paramétrica da reta vai ser do tipo y igual a y1, z igual a z1. Certo? Então, suponha que o ponto A fosse, por exemplo, esse ponto A aqui, por onde que ele está, fosse perdão, que esse ponto A ele não está passando no eixo x, então vai ficar 0, 1 e 3. Então, a equação da reta aqui, ó, como essa reta é paralela ao eixo do x, ó, a reta R seria y igual a 1, z igual a 3. Porque se eu pego um ponto mais para frente, o x é outro valor, mas, ó, x seria outro valor, mas o y e o z permaneceria o mesmo valor, certo? Certinho? Então, essa foi a aula de como encontrar a equação da reta quando ela é paralela aos eixos coordenados. Então, significa que todas as vezes que ela é paralela a um dos eixos coordenados, significa que o vetor diretor dessa reta vai ter duas componentes igual a zero. Então, se as duas componentes igual a zero for x e y, essa reta é paralela ao eixo z. Se as duas componentes nulas for x e z, essa reta vai ser paralela ao eixo dos y. E se as duas componentes do vetor diretor for nula, for y e z, significa que essa reta é paralela ao eixo do x, certinho? Qualquer dúvida, me procura. Não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like. Até mais!